entra no ar agora e traz pra você as últimas informações do mundo da bola. Tudo sobre o futebol profissional, amador e o esporte especializado. Módulo Esporte. Oferecimento Alemão Motopeças e Bike Elétrica. Base Teto Eucalipto Tratado. Radiadores Líder. Real Equipamentos. Módulo Esporte. 12:31 na Módulo. Olá, torcedor, boa tarde. Está entrando no ar o Módulo Esporte com os seguintes destaques. Atlético terá volta de time principal após segundo pior início no Mineiro no século. Cruzeiro dá prazo para a resposta de Renato Gaúcho, mas trabalha com outros nomes. Após reunião na sede das ACIP e CDL, CAP vai confirmar participação no Campeonato Mineiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Módulo Esporte, que já está no ar. Módulo Esporte. Módulo Esporte. André Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio, grande abraço pra você, boa tarde pro ouvinte da Módulo FM. Olha, deixa eu mandar um boa tarde todo especial pro José Amaro, que por muito tempo, né, comandou ali o Colorado, o famoso Seu Zé, né, ontem eu vi o Seu Zé lá na sede das ACIP CDL, também se fez presente, acompanhou esta reunião do Clube Atlético Patrocinense, que em seguida nós vamos falar, né, nossa pauta especial do dia de hoje. Então um abraço todo especial pro seu José Amaro, tá sempre ouvindo, todos os familiares, e um abraço também para todo o torcedor do Timão Grená, porque assim como eu, com certeza estão felizes da vida. E você jogou no Colorado também? Eu tive uma passagem pro Colorado. Quem não jogou ali com o seu José Amaro? E fui campeão, você chegou a ser campeão? Não sou desse privilégio, não tive esse privilégio. E conseguiu um fato inédito, ser campeão junto com o Marcelinho do Pé na Areia. Nossa, isso era quase impossível, porque você foi o craque do campeonato, porque você resolveu a parada, porque não pode. Mas dessa Grande parte Marcelinho. E as brincadeiras, o Marcelo era um bom centroavante, sempre acima do peso, mas fazia os seus golzinhos, viu? Mas metia gol, né? É importante. Tá certo. O Walter também fazia gol gordinho, então. E destaque por onde passou, né? Pois é. 12:33 na Módulo. Olha, é hora de falar do Timão Grená, né? Na noite de ontem, o Clube Atlético Patrocinense, né? Dirigentes, diretores, ex-diretores, torcedores, né? O presidente do Conselho Deliberativo, muita gente se fez presente na sede das ACIP e CDL, uma reunião que esclareceu muitas coisas. Nós vamos trazer primeiramente aqui as palavras do presidente do Conselho Deliberativo, o José Félix, né, que deve estar a caminho ou já chegou em Belo Horizonte, que vai confirmar o Atlético Patrocinense no Campeonato Mineiro do Módulo 2. José Félix, boa tarde, seja bem-vindo. Verdade, acho que foi válido, né, esse encontro aqui, foi explanados vários assuntos, a situação do clube e a presença da gente amanhã no Conselho Arbitral, né? A gente vai, eu e o Marco Antônio, representar o CAP lá e já sabemos que é melhor para o CAP, né, na situação de campeonato. Continuar a luta aí para sanar essas dívidas, para chegar no início do campeonato a gente tá apto a disputar, com certeza, né? Com certeza, uma dúvida que está na cabeça do torcedor nesse momento. Patrocinense amanhã vai confirmar a sua participação? Vamos sim, nós vamos confirmar a participação no arbitral e a gente vai ter um tempo aí ainda para correr atrás judicialmente, né, para sanar essas dívidas. Assim, não é sanar, é parcelar para a gente, de um jeito que a gente consiga pagar para poder disputar o campeonato, porque como tá hoje todo mundo sabe que nem escrever jogador na federação, na CBF não tem como, né? Por causa dessas dívidas que tá aí de transferbar, mas eu acho que todo mundo unir, igual você viu aqui hoje, a gente tem grandes possibilidades sim de confirmar a participação amanhã e depois participar de verdade no campeonato, né? As reuniões seguem sendo realizadas. Sim, não, isso aí é diariamente, dificilmente numa semana são 2, 3, isso daí é incessante, né? Não é fácil, cada dia uma coisa diferente, às vezes os próprios advogados que estão trabalhando pensam de um jeito, não dá certo, a gente tenta de outro. O Marco Antônio, o Maurício, que está mexendo mais nessa parte aí da burocrática, né? Então isso está em cima mesmo, então é a luta, viu? Mas acho que vão conseguir sim. Presença maciça do torcedor. A gente fica feliz, né? Isso aí não era a gente tem certeza que o CAP é uma paixão, né? Todas as reuniões para o CAP estar aí de pé e voltar a disputar o campeonato, tem certeza que vai ser assim, Didi.
Olha, o bancário, o Fúvio Eduardo Barbosa, né? Se tudo transcorrer da forma que eles estão pensando, ele pode ser o novo presidente do Clube Atlético Patrocinense. Ontem, dentro deste encontro, ele fez o uso da palavra e explanou também, né? Algumas dúvidas e esclareceu muita coisa durante esse encontro aí, que foi muito importante, né, Fúvio? A discussão ela tem sido muito intensa, Didi, né? As dificuldades que o Clube Atlético Patrocinense vem atravessando são muitas, então os obstáculos são muitos para a gente tentar voltar o time para disputar o módulo 2 do Mineiro. Mas acho que ela foi uma reunião importante porque ela foi esclarecedora, né? Nós temos o impasse da dívida trabalhista e se ele não for resolvido, nós não temos condição. Ficou decidido pelo pelo presidente do Conselho Deliberativo ir até a Federação Mineira amanhã, na data de amanhã, quarta-feira, na terça-feira, perdão, e dizer que nós vamos disputar. Só que diante dessa disputa ainda nós vamos ter que viabilizar esse parcelamento a longo prazo, porque a única forma que o Clube Atlético Patrocinense tem de pagar essa dívida é a longo prazo. A curto prazo nós não conseguimos levantar receitas, porque o investidor está desconfiado de tudo que aconteceu, da situação que o Clube Atlético Patrocinense foi deixado. Então, assim, conseguindo a viabilidade disso, eu posso te garantir que nós vamos disputar, mas a questão trabalhista tem que ser resolvida. Amanhã é uma parte, o sim vai ser dito da disputa, a gente não vai desistir e vai tentar todos os esforços. Conforme falei aqui ao vivo para vocês, nós estamos nos reunindo praticamente todos os dias, até as madrugadas, para tentar dar viabilidade ao Clube Atlético Patrocinense novamente. Qual seria essa proposta? A proposta, existe uma lei que ajusta as dívidas trabalhistas num prazo de 6 anos. E nós contratamos uma junta jurídica, né, através de alguns advogados experientes, para que ele veja a viabilidade de a gente estar sendo enquadrado legalmente para que o Clube Atlético Patrocinense possa fazer um plano de pagamento a longo prazo. E aí trazer o clube para a disputa do módulo 2. Porque nós não temos só a dívida, nós temos que ter a dívida e temos que montar a equipe. Então, se a gente tiver que gastar dinheiro com a dívida, a gente não monta a equipe. Mas se a gente conseguir a viabilidade legal de reparcelar essa dívida trabalhista, o Clube Atlético Patrocinense aí sim vai disputar o módulo 2 e aí sim vai ser eleito um presidente. Eu tenho falado a todo lugar que eu chego, a primeira coisa que eles me falam é: você é o presidente? Não. Nós estamos reunidos, as pessoas que no passado trouxeram o CAP novamente, pessoas que realmente amam o CAP, nós estamos reunindo com o intuito de tentar viabilizar o Clube Atlético Patrocinense novamente. Falo para vocês o que tenho falado para todos os órgãos de imprensa. É uma situação dificílima, mas nós não vamos desistir no meio do caminho, nós vamos tentar até o último minuto. Viabilizando esta participação, Diogo também fez o uso da palavra nesta reunião aqui e trouxe boas novas em relação à tabela. O Diogo tem um relacionamento muito estreito dentro da Federação Mineira de Futebol. Tanto ele quanto o Marcão são pessoas que têm um relacionamento muito próximo da federação. Então isso facilita, né, o Clube Atlético Patrocinense lá. Então, assim, ele inclusive já está conversando com o presidente dos outros clubes para que o próprio campeonato seja viável também financeiramente, né? Com viagens mais próximas, para que o Clube Atlético Patrocinense não gaste tanto também na logística para disputar o módulo 2. Hoje, essa dívida atual do Clube Atlético Patrocinense, ela caiu quanto por cento? Não, a dívida trabalhista foi proposto um acordo de 55% de desconto. Eles entenderam que, num primeiro instante, os advogados que representam as partes que entraram contra o Atlético Patrocinense deram um sinal que pode ser feita essa dívida. Mas eles querem isso no curto prazo. E no curto prazo a gente não tem condição de fazer essa negociação, porque seria aquilo que a gente discutiu na última segunda-feira. Uma parcela de R$100 mil por mês, o Clube Atlético Patrocinense não tem como marcar. De qual forma o torcedor poderia estar ajudando o Clube Atlético Patrocinense? Também com essa junta jurídica que está analisando, nós também vamos viabilizar uma forma do torcedor estar arrecadando fundos para que o Clube Atlético Patrocinense possa arcar com suas despesas e com o objetivo de disputar o módulo 2. Conforme o Delinho colocou, o próprio Marcão e o Maurício, sem a torcida nós não conseguiremos fazer futebol aqui em Patrocínio. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, sucesso para todos da moda. Tá aí as palavras do bancário Fúvio Eduardo Barbosa, né, explicando um pouquinho também dos bastidores do Clube Atlético Patrocinense. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço todo especial pro meu amigo Léo e o Marley.
Marley e toda a galera lá no bairro Santa Terezinha, todo o pessoal sempre ouvindo o Módulo Esporte. O Marley que fez até algumas perguntas pertinentes ontem dentro desta reunião em relação a investidores, né, como que funciona aquela situação do craque de Catalão, dentre outros questionamentos. Ontem também, André, conversei com o Marcos Antônio Silva, o Marcão, que estava tendo aquele contato direto ali com todo o pessoal da Federação Mineira de Futebol, e ontem, né, teve uma resposta negativa em relação a valores, ou seja, aqueles valores que o Patrocinense deve ainda para a federação. Mas nós vamos trazer as palavras do Marcão para explicar o que vem acontecendo nos bastidores, principalmente com a FMF. Marcão, boa tarde. Pediram para ver se consigo acompanhar o presidente, já está analisando ainda, a gente consegue a oportunidade amanhã ir com ele, né? Ou outra pessoa vai, mas independente de quem for lá, acho que o importante é que foi confirmada a participação e o presidente do conselho tem plenos poderes aí para definir em nome do clube, em nome da próxima executiva, o que será melhor pelo CAP, né? Reunião produtiva, Marcão, por tudo que aconteceu, os questionamentos por parte de diretores, ex-diretores e também os torcedores? Eu acho importante, toda reunião é importante, né? Tem que haver perguntas, tudo, né? Eu cheguei um pouco atrasado, não acompanhei o início da reunião, mas o que eu entendo, que eu falei na reunião, inclusive, é que não tem grupo de ninguém, não tem diretor melhor que ninguém, todo mundo é CAP, né? Então, assim, eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, é o CAP em primeiro lugar, né? Eu acho que aí está unindo as forças agora, o vice-prefeito com a sua confiança no que nós temos, todo mundo tem confiança no vice-prefeito, e a sua aquele cara que tem abertura nas empresas de patrocínio, tudo. Então isso é muito importante para a diretoria que for conduzida aos cargos, né? O conselho também, menos de minuto, poucas pessoas compareceram, mas é normal, isso aí nunca teve muita gente nas reuniões. Mas eu acho que foi muito importante porque algumas dúvidas que tiveram foi sanadas, eu acho que isso tudo é importante para que... e tem muito disso, me disse, umas coisas assim que não leva a nada. O importante aí é o CAP, né? Então a gente está à disposição para ajudar o CAP no que for possível. Marcão, você vinha tendo contato diretamente, né? Direto, pode melhor se dizendo, com pessoas ligadas à Federação Mineira de Futebol para ver se conseguia viabilizar um pouco mais aquela dívida existente do CAP. Na tarde desta segunda-feira você teve uma notícia, qual foi? Então a gente estava negociando com a federação, o débito hoje do CAP atualizado é 378 mil. E o CAP fez uma proposta para a federação pedindo um apoio lá no intuito de pedir perdão a alguma parte dessa dívida. Só que isso realmente a gente sabia que não era possível. Mas a gente não esperava que eles não acessassem concordassem com o nosso plano de pagamento, que seria a partir de janeiro de 2026. Então fizeram a contraproposta que nós temos que pagar uma parte agora nesse mês, uma parte inicial, uma outra parte em julho e em dezembro. E o montante que ficar, o saldo devedor, que fica bem acima aí dos 250, 260 mil, será renegociado a partir de uma outra diretoria no próximo ano, né? Tá aí, André Luiz, nós tivemos o prazer de ouvir aí por último o Marcos Antônio Silva, o Marcão, falando um pouco da dívida com a Federação Mineira de Futebol, o Fúvio explanando o que pode ser feito para sanar essas dívidas do Atlético Patrocinense e o José Félix também confirmando presença no arbitral para confirmar o CAP no módulo 2. Segue mais ou menos o que a gente tinha dito no programa de ontem, né, Márcio? Que essa reunião muito provavelmente seria para confirmar a presença do CAP, mesmo sem ter uma solução definitiva para as dívidas do Patrocinense. Foi exatamente o que aconteceu. O pessoal que está tentando resolver esse impasse, essa dificuldade toda financeira do CAP, né, confirmando o clube, ainda não tem uma definição absoluta, né, total dessa negociação, né? O que está de mais importante do que a gente ouviu aqui foi do Fúvio, que continua o impasse trabalhista, né? Conseguiram um desconto de 55% nas dívidas trabalhistas, simplificando em torno aí de um pouco menos de R$1 milhão. Os advogados querem receber de imediato ou em poucas parcelas, né? E a diretoria tentando uma solução jurídica, que seria um ajuste aí para 6 anos ou um prazo maior do que seria o que os advogados querem agora de imediato. Como disse o Fúvio, não tem jeito se você renegociar uma dívida de cerca de R$1 milhão e pagar em 10
pagamentos, por exemplo, de praticamente R$100 mil por mês, o CAP não tem esse dinheiro. É simples assim, não tem essa condição financeira. Então, seguem as negociações, segue essa junta de juristas aí, de advogados, tentando encontrar uma solução. Acho que o Fúvio, tudo se resolvendo, será o presidente, mais que ele diga que chega nos lugares, o pessoal pergunta, ele fala que não é, mas pelas conversas que a gente tem ouvido, ele deve ser aí o presidente do Clube Atlético Patrocinense e seria um bom presidente. A boa notícia é que está confirmado, né? Que o CAP vai para o módulo 2. É claro que ainda vai ter que ter esse intervalo daqui até o início do campeonato, encontrar uma solução financeira, mas se o pessoal já confirmou é porque já tem um certo encaminhamento, né? Para que isso possa acontecer e o Patrocinense possa disputar esse campeonato, né? Só para que o torcedor possa entender um pouquinho de tudo que vem acontecendo nos bastidores, né? Muito se fala, o Fúvio presidente, o Maurício voltando, tá? Mas hoje, na atualidade, quem pode responder, né, pelo Clube Atlético Patrocinense é apenas o José Félix, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Se tiver que ter o peso da caneta neste momento, é ele. Lembrando que o presidente era o Tatá, né? Que herdou, né, a presidência do Clube Atlético Patrocinense, né? Com a saída do Ronaldo Corrêa de Lima e porque esse grupo estava conversando, já vinha tentando essa solução, o próprio Tatá abriu mão e tal, e oficialmente hoje é o José Félix que pode responder pelo clube como presidente do Conselho Deliberativo, tanto que está indo, já chegou, está chegando em Belo Horizonte para essa confirmação da participação do CAP no módulo 2. Uma coisa que disse o Fúvio aqui, como o torcedor, uma boa pergunta que você fez, poderia ajudar o Clube Atlético Patrocinense. Eu, conhecendo a realidade, inclusive financeira, né, atual, do momento e de boa parte da torcida, acho que sócio torcedor funciona muito pouco, você arrecada muito pouco. O Tatá esteve quantas vezes aqui e reconheceu, né, e disse que o sócio torcedor que foi feito quase ninguém pagava. Então é uma condição difícil. Agora, isso não impede a diretoria de criar ações de marketing, campanhas, venda de camisa retrô, alguma coisa nesse sentido para levantar dinheiro, porque você vê, o Marcão disse que a dívida na federação é de 378 mil e eles querem receber, né? Então, isso aqui é tudo um peso para a diretoria resolver essa situação. E assim, sócio torcedor, eu acredito bem pouco que funciona, porque em clube nenhum, não ser um clube muito grande como o Atlético Cruzeiro, mas nesse caso aqui não funciona muito bem. Olha, eu não vou me recordar de todas as perguntas que os torcedores, né, fizeram ontem ao Fúvio, ao Maurício, ao Diogo, aos representantes, né, que comandaram esta reunião na noite de ontem, né? Como eu já citei, o Marley fez boas perguntas lá, perguntas interessantes. O mesmo aconteceu com o Adriano, o Babão, né, perguntando em relação ao estacionamento, né, mudança de estilo de placas, coisas nesse sentido. E teve um outro questionamento também muito interessante que agora eu não vou me recordar, mas no decorrer do programa aqui eu vou lembrar e vou voltar atrás e vou falar, porque foram coisas pertinentes ontem. Uma reunião aberta, o torcedor pôde fazer o seu questionamento, então achei muito válido e muito importante. Daí a importância da presença da torcida, porque o clube é feito para torcida. Então não é sempre que você pode ter uma reunião com a presença de torcedor, mas sempre que for possível, a diretoria tem que abrir essas reuniões, porque o clube é feito para o torcedor que sente, né, as suas dificuldades para ir no estádio, né, questão de ingresso, como o time é formado, enfim, o clube é feito para o torcedor, então o torcedor tem que ser mais ouvido e as perguntas foram nesse sentido. Agora, seria importante você comentar também, Márcio, em relação às palavras do Diogo, porque o que acontece? O Patrocinense não está confirmado, mas está participando diretamente aí nas ideias em termos de regulamento, e o Diogo quer meio que regionalizar, né? Isso, e importante, né, essa colocação que ele fez ontem, explicou pro torcedor, né, seria uma forma até de conter um pouco de gastos, né? Porque as equipes do interior passam por situações inacreditáveis, pode-se dizer assim, e o Atlético Patrocinense vive uma situação isolada que dispensa comentário. O torcedor já sabe muito bem o real momento que o Atlético Patrocinense vive, mas o Diogo, ele queria até mesmo encurtar assim, entre aspas, né? Poderia estar acontecendo jogos na quarta e no domingo, e como você mencionou, regionalizar aqui para ficar mais fácil
pros times do interior ter uma saída. Acredito que encurtar o período do campeonato, né? Para que, justamente para ter menos despesa também. Menos folhas, né? Menos folha de pagamento e você não vai atrapalhar em nada do campeonato, que você vai ter o mesmo número de jogos ali, fazendo quarta e domingo, você tem o mesmo número de jogos, você não precisa reduzir datas. Então, o campeonato segue interessante, com mais jogos, mas um período menor para que os clubes arquem com menos despesa, porque é pesado, é diferente do grupo de elite da primeira divisão do futebol mineiro, que tem mais recursos, obviamente, dinheiro de televisão. No módulo 2, a situação é bem mais complicada. Então, nisso aí o Diogo tá coberto de razão. Essa questão da regionalização deixa mais barato o campeonato para as equipes, com e uma rivalidade muito maior, exatamente, muito mais gostosa. Exatamente, que eu ia dizer. Porque você diminui distância e aumenta a rivalidade, você joga perto. Então nós temos uma rivalidade muito grande aqui com o Patos de Minas, com o próprio time de Uberaba, né? Então você vai ter Mamoré, o RT, o Uberaba, enfim, as equipes mais próximas para fazer esses jogos, ter uma rivalidade grande, grandes clássicos do interior de Minas Gerais, e você reduz despesa porque você vai reduzir distância. Reduzindo distância, você paga menos no deslocamento, né? Você paga menos com um hotel, porque você não pode voltar depois do jogo, a depender da situação, porque Minas Gerais é gigantesco. Então, isso tudo tem que ser pensado. Acredito que, já que o Diogo Rezende Cunha falou isso ontem, é porque ele já está em contato direto com outros clubes, né? Que muito possivelmente já entenderam que esse é o melhor caminho. Acho que isso aí deve ser confirmado no arbitral. Mas detalhe, viu? O próprio Diogo disse ontem que não depende só do pessoal daqui, ele tem que convencer alguém do lado de lá. Então é aquilo, né? Aquele poder de negociação, barganha, é assim, né? Fazer um campeonato é dessa forma, todo mundo tem o seu desejo, a sua forma de pensar, mas eu concordo com o Diogo, esse seria realmente o melhor caminho aí para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. 12:52 na Módulo, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho de volta com mais informações. Módulo Esporte. Real Equipamentos, linha completa em EPIs de várias marcas, ferramentas, compressores e lavadoras Chaperini, prensagem de mangueiras hidráulicas, correias, abrasivos, varetas para colhedeiras de café, peças de reposição Miak e muito mais. Conheça a Real Equipamentos e faça ótimos negócios. Faria Pereira 1051, Boa Esperança, com amplo estacionamento. 3831-2754. Real Equipamentos. Atenção! Monte Carmelo, Iraí de Minas, Corumandel, Estrela do Sul, Abadia dos Dourados, Serra do Salitre, Catiara, Brejo Bonito, Guimarães e Romaria. Em patrocínio, Radiadores Líder. 46 anos de tradição. Radiadores Líder. 7 lojas e uma indústria. Serviços para as linhas leves ou pesadas. Radiadores Líder. Ninguém é líder por acaso. Avenida Faria Pereira 998 Nações. Fone 3099-1978. Radiadores Líder. Uma empresa do grupo Igor Radiadores. Não aguento mais andar desse jeito. Nossa, não aguento mais andar a pé. Cansado de andar a pé? Conheça a novidade do Alemão Motopeças. Bike elétrica Duals Bike com motor de 800 watts e autonomia de até 30 quilômetros. E não precisa de CNH. Apenas R$5.300 à vista. Ou parcelamos em até 18 vezes de R$364,60 no cartão de crédito. Alemão Motopeças. 3831-6267. Faria Pereira 1817. Quer o melhor eucalipto para sua propriedade? A Base Teto tem eucalipto tratado Amaru de todas as medidas e mais. Tábuas de cedro arana, roxinho e escoras. Eucalipto para estaca, coxos, porteiras, portas, ferramentas em geral e arames. A Base Teto não vende preço, vende qualidade. Faria Pereira 900, próximo aos trilhos. Fone WhatsApp 3099-4490. Base Teto. Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Na Cressol tem olho no olho, aperto de mão e café fresquinho. Tem gente que me escuta e me apoia, tipo coisa de família, sabe? Aqui é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Cressol, tudo começa por você.
Sua internet de férias? Na Onnet, nem pensar. Contrate agora 400 MB e leve 600 MB por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. E você pode concorrer a um iPad incrível. Contratou, renovou? Pronto! Você já está participando do sorteio desse super prêmio. Fale agora conosco através dos nossos canais de atendimento. Fixo, WhatsApp ou 0800. Férias de verdade é só na Onnet Telecom. Telecom. Módulo Esporte. Módulo Esporte. 12:55 na Módulo. André Luiz, o Atlético terá de volta o time principal após o segundo pior início no Mineiro do século, hein? Pois é. Só que a gente não pode considerar muito porque o time vai começar realmente amanhã, né? Nesse clássico contra o América, o time principal estava jogando com o time sub-20 e é consenso para quem acompanha aí categorias de base do Atlético que o Atlético está no momento que não tem uma base tão boa assim, ficou comprovado aí em 3 jogos do Campeonato Mineiro, não conseguiu nenhuma vitória e poucos jogadores se destacaram, entre eles o ótimo goleiro Gabriel. Então, isso é normal. A boa notícia para o torcedor atleticano mais uma é a chegada do Coelho aí, um ótimo jogador, joga ali pela meia esquerda, caindo um pouquinho pela ponta, mas na minha visão mais um meia esquerda, então tem uma boa possibilidade de ser titular do Atlético, acho muito bom jogador, fez um ótimo campeonato aí pelo Atlético Paranaense, 24 anos só. Ele é destro, mas costuma jogar pelo lado direito, justamente porque traz para dentro, chuta bem, dá bons passes, né? Muitas assistências. Então vai ajudar bastante o Atlético ali na construção ofensiva. Acho que vai entregar bem ali, vai ser um jogador bem importante para esse elenco do Atlético, que está formando um ataque muito interessante. Se o Cuca optar aí por 3 atacantes, apesar que o Coelho entra nessa de ser um meia, né, mais avançado, então ele poderia ter Coelho pela esquerda, o Hulk mais centralizado e o Júnior Santos pela direita. Então o Atlético está com menos destaque assim na mídia do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez muitas contratações, baciada de contratações, então foi um time mais falado. O Atlético está contratando menos, mas está contratando muito bem, está reforçando bem o seu elenco, ainda precisa de algumas contratações, mas acho que o Atlético está indo bem ao mercado, poucos jogadores até agora, mas os que o time está trazendo jogadores que vão agregar bastante aí nesse elenco de 2025. 12:58 na Módulo. Módulo Esporte. Módulo Esporte. André Luiz, o Cruzeiro deu tempo aí para a resposta do Portaluppi, mas trabalha com outros nomes. Pode pintar novidade nas próximas horas? Nas próximas horas, outro que não seja o Renato Gaúcho, eu não acredito sinceramente, porque já tem jornalista cravando que o Renato fechou com o Cruzeiro. O Jairci Carvalho já deu essa informação agora há pouco em suas redes sociais, outros jornalistas já estão dizendo isso também, o próprio Cruzeiro ainda não oficializou, mas deve ser sim o Renato Gaúcho. Acho uma boa contratação, acho que vai ser uma boa, sinceramente, para o Cruzeiro. O Renato, como qualquer treinador, tem bons e maus momentos, tem uma carreira de bons títulos, de título de Copa do Brasil com o Grêmio, no ano seguinte campeão de Libertadores, chegou 3 vezes à final de Libertadores, né? Uma delas perdeu inacreditavelmente com aquele time do Fluminense. É um bom treinador, só que o momento é de baixa dos treinadores brasileiros. Então sempre que se anuncia qualquer treinador brasileiro, vem aquela crítica, né? Todo mundo, a moda de agora é trazer treinador português. Então, quando se fala em treinador brasileiro, o pessoal já fecha a cara. Mas é um treinador que é bem diferente do anterior, muito diferente do estilo de jogo do Fernando Diniz, né? É um treinador que eu acho que tem mais do que tratam ele como um treinador boleiro. Eu acho que ele entende de futebol. Ele não é de armar esquemas táticos mirabolantes, é mais tradicional, mas ele vai lidar bem com as estrelas do Cruzeiro, o Gabigol, com o Matheus Pereira, com o Dudu, e o Cruzeiro precisa disso, né? Precisa de alguém para agregar novamente e vai simplificar. O esquema tático vai ser mais simples e acho que o Cruzeiro tem um bom elenco para ter um futebol mais simples e principalmente vencer. O Cruzeiro precisa vencer e precisa de tranquilidade, o que não teria com o Diniz. Acho que o Renato Gaúcho é um acerto da diretoria do Cruzeiro. Valeu, André, obrigado pela participação e até o próximo programa. Valeu, Márcio, grande abraço, até amanhã. Finalzinho de mais uma edição do Módulo Esporte, de volta amanhã às 12h30 com muito mais informações. Valeu, galera, um abraço e até lá.
Você ouviu na Módulo FM. Módulo Esporte. Módulo Esporte. De volta amanhã, ao 12:30. Oferecimento. Alemão Motopeças e Bike Elétrica. Base Teto Eucalipto Tratado. Radiadores Líder. Real Equipamentos. Módulo Esporte. Sua internet de férias? Na Unet, nem pensar. Contrate agora 400 MB e leve 600 MB por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90. E você pode concorrer a um iPad incrível. Contratou, renovou? Pronto, você já está participando.